Fala galera, bom dia amigas e amigos do Flamília da Nação. Desejo aí a todos um bom domingo, se é que é possível, né? Ter um bom domingo diante da vergonha que nós vimos ontem no Maracanã. E eu digo vergonha, vergonha mesmo, tá? Não é pelo resultado em si, pela derrota, porque é óbvio, a gente já viu o Flamengo perder, empatar com o Cuiabá, perder jogos em casa, no ano que foi campeão mesmo, em 2019, perder para o Ceará dentro de casa, mas tá sendo difícil ver esse Flamengo, ver os adversários engolir o Flamengo na disposição. Um time do Flamengo sem alma, um time do Flamengo que aceita passivamente a derrota, nitidamente com a desculpa pronta, né? O treinador já vem com a desculpa pronta dos desfalques. Eu tô aqui tentando, não fiz vídeo ontem, não fiz live ontem, tentando me acalmar para poder fazer um vídeo da forma que vocês merecem aqui, sem gritaria, sem perder a cabeça, mas falando e apontando todos os erros para que esses erros sejam corrigidos a tempo, porque realmente o Flamengo ainda pode salvar o ano com títulos, né, importantes da Libertadores, estamos na final, com títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. O brasileiro ficou difícil, mas ainda existe uma possibilidade. Enfim, eu queria fazer uma pergunta para o Renato, né, que fica o tempo todo na entrevista coletiva, de 10 perguntas ele responde a mesma coisa nas 10, reclamando e se queixando dos desfalques. Com 160 milhões não era fácil, Renato? Com 160 milhões não era fácil? Me entrega 160 milhões que eu monto aqui uma seleção e contrato aqui quem eu quiser e ganho tudo. Não foi isso que você falou lá no Grêmio? Na época como treinador do Grêmio? Cadê, Renato? Você não é capaz de organizar um time dentro de campo. O time do Flamengo bagunçado, completamente desorganizado. E parece que a culpa é sempre dos desfalques. A culpa é do que vem acontecendo do Flamengo jogar de 3 em 3 dias. No entanto, desfalques o Fluminense também tinha. O Fluminense ontem jogou sem o Nino, sem o Fred, sem o Gabriel Teixeira, jogadores titulares, sem o Bobadilha. E aí, Renato? Cadê? Você hoje não tem um time de 160 milhões, você tem um time de mais de 200, 300 milhões. O time do Flamengo hoje, o elenco, é mais forte que o de 2019, Renato. O Flamengo hoje, naquele time de 2019, muitas vezes, o Jorge Jesus, no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, teve que botar o Lucas Silva de titular quando o Gabigol não pôde entrar. Lucas Silva, Lincoln. Hoje você tem mais opções e fica aí chorando, se queixando aí nas entrevistas coletivas. Eu pensei que eu nunca pudesse ver uma entrevista coletiva pior do que aquelas do Rogério Ceni, aquela trágica do Abel Braga lá no Beira-Rio, dizendo que perder é normal. E ontem eu vi. Eu vou comentar sobre isso e muito mais. Eu queria pedir a você que está nos assistindo agora para deixar o like. A gente precisa viralizar esse vídeo, porque a gente precisa salvar o Flamengo das garras desses caras que estão aí jogando. A entrevista coletiva do Renato ontem, ele parecia derrotado, parece que está com a desculpa pronta para o Flamengo perder todas as competições e ele colocar a culpa na CBF, no calendário, e nós não vamos permitir isso não. Não vamos mesmo. Então deixa o like aqui, se inscreva aqui no nosso canal Flamília da Nação, aciona o sininho de notificação, dá uma força pra gente, porque nós seremos a voz de vocês aqui. Sabemos que muitos deles assistem a gente, assistem os vídeos, assistem as lives, e nós vamos pressionar, porque é inadmissível o elenco que nós temos. O Flamengo, por exemplo, está atrás do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Aí muitos vão dizer, tem 3 jogos a menos. 3 jogos a menos não quer dizer 9 pontos a mais, não. O Flamengo não ganhou nem do Cuiabá, gente, dentro de casa. E detalhe, além de não ganhar do Cuiabá, qual foi a defesa difícil que o goleiro do Cuiabá fez? Qual foi a defesa difícil que o goleiro do Fluminense ontem fez? O Flamengo parou, o Flamengo deixou de jogar. O Flamengo, defensivamente, cai, despenca de produção. Qualquer bola aérea na defesa do Flamengo é gol. Qualquer cruzamento, a defesa bate cabeça.
Ofensivamente, o Flamengo deixou de criar. O Flamengo está despencando tecnicamente. E só não vê quem não quer. E vai ficar colocando a culpa nos desfalques. Todos os clubes têm desfalques. O Flamengo está em 3 competições. Ótimo, que esteja mesmo. O Flamengo teve sorte no sorteio da Libertadores. Porque o Flamengo está nas 3 competições, porque o Flamengo pegou na Libertadores um monte de baba. Eu aqui que sou de defender o Flamengo, hoje não vou passar a mão na cabeça não. Tem que falar, tem que ser dito. O Flamengo pegou Defensa e Justiça, Olímpia do Paraguai e Barcelona de Guayaquil. Guayaquil, desculpa, até engasguei. Seria uma vergonha o Flamengo ser eliminado por um desses 3 clubes. O Flamengo vai pegar o primeiro adversário difícil, o mais difícil, o Palmeiras na final. E não se enganem vocês que acham que o Palmeiras está morto, não, porque não está, não. O Palmeiras se defende muito bem e é a melhor transição defesa-ataque que existe no futebol brasileiro hoje. Porque tem jogadores que sabem dar passe, né, que fazem essa transição de forma perfeita, e tem jogadores de qualidade no ataque, jogadores rápidos como Rony, como Wesley e como o Dudu. Então, o Flamengo não consegue, quando pega um adversário difícil, um adversário que tem uma defesa postada lá atrás, não consegue sair desse sistema de marcação. E quando chega na entrevista coletiva, foi aquela vergonha que o Renato fez ontem. Renato diz que não tem tempo de treinar. Renato, ainda bem que não tem tempo de treinar, porque quando teve 13 dias para treinar, o Flamengo despencou de produção. Você conseguiu piorar aquilo que vinha fazendo. Então ainda bem que não tem, porque quando tem o time cai de produção, piora, né? Você tá mal no comando técnico do Flamengo. Ontem falou um monte de bobagem na entrevista coletiva, vergonhosa a entrevista coletiva, disse que quando você muito quer, nada tem. Como é que pode? Claro que não, isso não existe. Pensamento pequeno, raso, vazio, não admite que o Flamengo jogou muito mal. Olha, sinceramente, o cenário de previsão para o futuro é de terra arrasada, né? Então, que a gente possa pressionar, que a torcida pressione, sim, que a imprensa pressione, né? Para que não haja... Porque, gente, veja bem, quando um treinador chega e diz na entrevista coletiva que chegou para os seus jogadores no vestiário, depois de uma vergonha ontem, porque não foi só uma vergonha tecnicamente, não, foi uma vergonha, o Fluminense se impôs fisicamente, se impôs na disposição. Eu já vi times do Flamengo ruins tecnicamente, mas que na disposição e juntamente com o apoio da torcida, o Flamengo crescia. O Flamengo ganhava na disposição, na vontade dentro de campo. E ontem, o Flamengo perdeu todas as divididas. O Fluminense parecia que estava disputando uma decisão de Campeonato Brasileiro e o Flamengo jogando um jogo comum. E isso a gente não vai admitir de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu aqui não vou nem fazer análise técnica do jogo de ontem, porque não teve. O Flamengo ontem proporcionou uma vergonha dentro de campo. O Flamengo ontem poderia ter sido goleado de 4. Pelo menos de 4 para o Fluminense, para o time fraco do Fluminense, para o fraquíssimo time do Fluminense, time de garotos do Fluminense. O Renato tanto diz aí, reclama dos desfalques, o Fluminense ontem entrou com um time de garotos, gente. Um monte de garoto aprontando correria e tal, e lá fazendo seu sistema lá defensivo, marcação forte, saindo no contra-ataque, jogando com muita disposição, ganhando todas as divididas. Isso é inadmissível o Flamengo perder dessa forma. Perder na vontade, perder na disposição. Isso a torcida não admite, Renato. Renato e jogadores, porque não é só Renato não. E diretoria. Quando o Renato teve 13 dias para poder trabalhar, que ele se queixa hoje de não ter esse tempo, ele deu 3 dias de folga. O Flamengo, muitas vezes, quando tem tempo... o Flamengo, em muitos jogos do Campeonato Brasileiro, quando o jogo é em casa, o Flamengo não se concentra. Deixa o jogador livre para poder se alimentar e fazer o que bem quiser no dia anterior do jogo. Se apresenta no dia do jogo. Como foi contra o Cuiabá domingo, o Gabigol postando stories chegando no Indurubu de manhã. E aí? Faz diferença ou não faz? O Atlético Mineiro estava também nas 3 competições. Se vocês observarem, o Atlético acabou de sair da Libertadores, mas teve o mesmo número de jogos do Flamengo. E detalhe, o Atlético pegou uma sequência pesada na Libertadores, o que requer muito mais do elenco. O Flamengo, na maioria das vezes, contra esses 3 times que eu citei nas fases eliminatórias, matou no primeiro jogo. O segundo jogo foi para cumprir tabela, praticamente. O Atlético deveria estar mais desgastado que o Flamengo.
porque pegou Boca Juniors, River Plate e Palmeiras, e só saiu agora. Quer dizer, o número de jogos é o mesmo que o Flamengo, e o Atlético tá voando no Brasileiro. Quer dizer, desculpa. Eu tô cansado de desculpas. Sabe? Lamentável o que o Renato falou ontem na coletiva. Como é que vai chegar no vestiário, dizer pros jogadores que tá orgulhoso deles, que tá tudo bem, que pelos problemas que tem, ele tá satisfeito. Como satisfeito com o que o Flamengo fez ontem? Aí não dá, cara. Não pode nunca dizer que tá satisfeito. Ele tinha que chegar no vestiário e dar um esporro nos caras. Sabe, é muito paternalismo. Tá tudo errado hoje no Flamengo. Tudo errado. Jogadores que não conseguem jogar, jogadores que se arrastam dentro de campo fisicamente. Sabe, é triste ver o que está acontecendo. A única coisa que o Renato falou correto é que a gente tem que apoiar na quarta-feira. Isso é verdade. Eu aqui estou detonando, estou falando um monte de coisa para poder tentar salvar o ano. Porque o Flamengo só foi campeão brasileiro ano passado, meus amigos, por causa da torcida. A torcida, com aquele ato de ir no ninho do urubu, pressionar os jogadores, tirou os jogadores da zona de conforto. A verdade é essa. Tirou os caras da zona de conforto. Porque para eles estavam sentados nos títulos que conquistaram em 2019. Essa é a verdade. E que, claro, sem nenhum tipo de violência, que a gente nunca vai apoiar esse tipo de coisa, mas que haja pressão novamente, para tirar os caras da zona de conforto. Agora, na quarta-feira, temos que apoiar, porque dentro de campo o time não está jogando absolutamente nada. E precisamos do apoio. Precisamos que a torcida apoie. Agora, apoiar de que forma? Com essa diretoria elitista que botou o preço dos ingressos lá nas alturas, que só vai para o estádio na próxima quarta-feira quem tem dinheiro, quem tem condições, que pela primeira vez nós iremos ver o setor sul mais cheio do que o setor norte, que os caras colocaram o preço do setor norte, que é o preço do povão, onde fica a torcida organizada, onde é o pulmão da arquibancada do Flamengo, onde conduz o Flamengo às vitórias, um preço de R$200 o ingresso, e ainda tendo que fazer exame, pagar mais R$80 de exame a maioria das pessoas. Quer dizer, é lamentável, tudo errado. Era jogo da diretoria colocar o preço do ingresso, o preço de custo, assumir que vai ter prejuízo no jogo, mas ter a torcida empurrando esses jogadores que dentro de campo não conseguem correr, não conseguem render. Mas eles não pensam nisso, eles não pensam no torcedor, eles estão se lixando para o torcedor. Eu vou fazer uma live hoje comentando tudo o que aconteceu ontem, inclusive a trágica entrevista coletiva do nosso treinador Renato Gaúcho. Peço a você para deixar o nosso like, deixa o like no nosso vídeo, se inscreva aqui no canal Família da Nação e ajude a gente a crescer, ajude a gente a chegar a 50 mil, para a gente poder chegar lá numa coletiva como essa e fazer a pergunta que temos que fazer ao Renato. O Renato, a diretoria do Flamengo, porque eles vão ter que sair da zona de conforto. Renato, você hoje tem o time de 160 milhões que você pediu. Não, 160 não, 300 milhões, que é o que vale esse elenco do Flamengo. E aí, Renato, cadê? Um abraço, galera, saudações rubro-negras, bom domingo a todos.